Vocês pediram e tá aí o primeiro vídeo de recomendações, que é algo que sinceramente eu nem sei por que eu levei tanto tempo para voltar a fazer, porque o canal começou como recomendações. Acho que, sei lá, eu comecei a levar o canal sério demais e tentei ficar técnico demais e eu acabei me esquecendo o que eu vim fazer aqui no YouTube, que é recomendar jogos para vocês. Vamos remediar isso agora. Só para explicar um pouquinho como é que vão ser esses vídeos, os jogos que eu vou falar aqui, eles não são necessariamente os melhores, nem os piores, eles são jogos que eu acho que você deve conhecer. Por algum motivo, simplesmente talvez porque eles sejam divertidos, ou porque eles têm alguma coisa interessante, alguma coisa curiosa, ou alguma relevância histórica, eles merecem a sua atenção. Afinal, né, se você for considerar os jogos, as listas de top 10 jogos que você vê pela internet, elas acabam sendo as mesmas, né? Então a gente, se você for pensar, tem muito canal que parece que olha para outra lista para fazer a lista deles, e então eles acabam falando, todos eles falando dos mesmos 10 jogos, né? E eu quero justamente quebrar esse paradigma, mostrando jogos novos para vocês que não estão sendo debatidos. Lembrando que eu não vou me aprofundar muito em cada jogo aqui, tá? Essa lista ela é basicamente para trazer esses jogos para o conhecimento de vocês, para a gente falar deles, lembrar que eles existem. Se você quiser que eu fale detalhadamente de um jogo que eu vou citar aqui, deixa um comentário e fala, cara, fala mais de jogo tal. Eu volto e faço um vídeo só daquele jogo, indo bem no detalhe, bem fundo, porque alguns não são muito fáceis. A mecânica de alguns, os detalhes, a história a respeito de alguns é bem complexa. E não vai dar para falar aqui. Aqui é só realmente para recomendar. Beleza? Então vamos lá, que eu preparei uma lista de 10 jogos hoje e que eu acho que você deve conhecer. Então, Cobra Command era um arcade bastante comum no Brasil e que costumava ter em praticamente todo o fliperama. Foi um dos muitos jogos que pegaram carona na febre dos jogos de helicóptero dos anos 80, cortesia aí de Águia de Fogo, que foi um sucesso enorme na TV. Tanto o Twin Cobra quanto o Tiger L, que eu falei recentemente, também são filhotes dessa mesma safra. Em Cobra Command de 88, a Data East optou por um scroll horizontal, aproveitando diversos elementos de outro grande sucesso dos arcades que saiu logo um ano antes, que é o R-Type. O helicóptero tem até um power-up que é similar ao Wave Cannon, e que inclusive é disparado da mesma forma, segurando um botão. Os estágios não são muito diversos, variando aí entre temas militares e super armas gigantescas que precisam ser destruídas, mas o ritmo do jogo é bem interessante. E se não fosse por um ou outro detalhe, o jogo seria perfeito. A hitbox é meio grande demais e alguns inimigos surgem do canto da tela do nada e te matam sem dar chance nenhuma. Mas bom, nem dá pra reclamar muito disso, porque isso era uma prática bem comum em jogo de arcade dos anos 80, né? Mas enfim, Cobra Command é bem bacana e fica aí a minha recomendação para você dar uma chance para ele no MAME ou no emulador da sua preferência. Que a biblioteca do PC Engine seja lotada de shmups não é exatamente uma novidade, mas esse aqui é especial em muitos sentidos. Metal Stalker foi lançado pela Face em 1991 e é um shmup baseado em tanques, ou seja, será que a gente pode chamar ele de Tank 'em Up? O tanque tem que invadir bases inimigas e desativar elas de dentro para fora, destruindo os reatores um a um. O jogo usa 2 botões, sendo que um atira e outro trava e destrava o movimento do tanque, permitindo que o jogador atire fixamente ou livremente em qualquer uma das 8 direções. Há diversos power-ups que podem ser coletados e eles são ativados quando você pausa o jogo, mais ou menos como trocar de tiro na série Mega Man.
há uma clara influência aqui de outro jogo, o Granada, que é um outro tank 'em up que saiu um ano antes pela Telenet. Mas seria injusto classificar Metal Stalker como uma cópia. O jogo é extremamente polido em vários aspectos e a música principalmente é um dos pontos mais fortes. Eu gostei desse termo tank 'em up, eu acho que eu vou usar isso de novo no futuro. Choutetsu Bikinger Ironclad é um exclusivo de Neo Geo CD que saiu em 1996 e muita gente conhece ele apenas pelo nome de Ironclad. Ele foi lançado apenas no mercado japonês e exclusivo em mídia em CD. Apesar de que chegou a existir cartucho protótipo dele, que eram cartuchos que eram criados para que os operadores de fliperama testassem a popularidade dos jogos. E é por isso que existe uma ROM desse jogo que pode ser usado em emuladores. Ironclad usa gráficos pré-renderizados como os do Blazing Star e do Pulsar, que eram uma tendência dos shmups mais novos do Neo Geo. O jogo conta com 3 naves com atributos diferentes, sendo que uma é forte e lenta, uma é equilibrada e a outra é rápida e tem um tiro mais fraco. O jogo conta com 15 fases, sendo que apenas 6 delas precisam ser atravessadas, permitindo que o jogador escolha o caminho, mais ou menos como na série Darius. Assim como em R-Type, você pode conectar e desconectar o pod que acompanha sua nave, e existem power-ups diferenciados para a nave e para o pod. Não é exatamente um jogo muito difícil e a sua nave tem até uma barra de vida. Eu diria que ele é perfeito para aquele dia que você não quer se estressar, você quer um shmup para relaxar e curtir a viagem. A Takumi estava lançando diversos pesos pesados aí no começo dos anos 2000, dentre eles Giga Wing e Mars Matrix, o que provavelmente fez com que Night Raid passasse despercebido. O jogo pode ser até um irmão direto dos outros títulos da Takumi, mas ele é completamente diferente em vários aspectos. Para começar, é um jogo em que o seu score pode vir a ficar negativo. Sim, se você não coletar as gemas que as naves derrubam ao ser destruídas, o seu score vai ficando reduzido até chegar a ficar negativo. Também é uma arma maluca que parece um gancho que você captura e colide com a sua nave contra as outras naves inimigas que estiverem no raio de ação, e que é algo completamente insano e que nunca vi em outros jogos. Night Raid possui gráficos e música à frente do seu tempo e foi lançado exclusivamente para PlayStation apenas no Japão, e talvez por isso pouca gente fale dele. É possível jogar também com 2 jogadores, o que torna o jogo ainda mais doido. Houve uma versão de 1943 para Master System, afinal a Capcom não havia adotado o console ainda. Mas em 88 a Activision lançou Bomber Raid, que veio a preencher esse vazio. O curioso Bomber Raid é que o jogador pilota um avião da Segunda Guerra Mundial contra o que parece ser um exército de inimigos que são muito mais modernos. Olha e me diz se esses inimigos não parecem ter saído de um jogo tipo Aleste ou Zanak. Será que no meio da Segunda Guerra começou uma invasão alienígena? São mistérios que nunca teremos a resposta. O avião pode coletar power-ups
e options que mudam de formação, e o jogo se torna brutalmente difícil bem rápido. Não é um shmup dos mais espetaculares, e esse aqui até que rende uma boa diversão, se você tiver a paciência para dominar a dificuldade do jogo, que cresce bem rapidamente. Space Mambo foi o último jogo que a Konami lançou para MSX em 1989, e sem dúvida nenhuma é o tecnicamente mais avançado. Para a comunidade de MSX, que no Brasil é bem grande, é um jogo muito conhecido, para não dizer obrigatório, mas que passa despercebido se você não é parte desse grupo, pois Space Mambo nunca foi lançado oficialmente para consoles domésticos até o ano de 2009, quando ele saiu para o Wii via o serviço Virtual Console. O jogador pode escolher entre dois tipos de armas, sendo uma que atira para frente e outra que atira em 3 direções, e coletar até 2 options. A direção dos tiros dos options é regulada pelo segundo botão de disparo, podendo apontar para frente, para cima e para trás, o que confere uma vantagem tática ao jogador, que pode escolher como vai atacar os inimigos. É possível reconhecer várias ideias que os desenvolvedores reaproveitaram da série Gradius, o que é natural. O jogo possui scroll multidirecional em alguns estágios e em alguns os boss são enormes. Space Mambo tem ligação com a série Thunder Cross também, que estava sendo desenvolvida em paralelo e é um dos jogos mais bonitos para a linha MSX, que também usa o chip de som especial da Konami, o SCC. Assim como Space Mambo ficou preso no mundo do MSX, e quem não é parte dele pode nunca ter ouvido falar, o mesmo ocorreu com Crisis Force. O jogo da Konami é de 91 e ficou restrito ao Famicom, afinal ele nunca foi lançado no ocidente. No Brasil então, onde a Nintendo chegou muito tarde, quase ninguém teve acesso a esse jogo na época e só veio a conhecer ele bem depois usando emuladores. Em Crisis Force, sua nave tem 3 formas, cada uma com um tiro e uma bomba diferente. O segundo botão de disparo troca a forma da nave e se ambos forem pressionados a nave dispara o poder especial, a bomba no caso, que nem sempre é uma bomba. Pode mudar conforme a forma da nave que está sendo utilizada, podendo variar entre uma bomba, um canhão de buraco negro e um teletransporte. O jogo é fantasticamente bem executado e mostra como a Konami já soube um dia fazer jogos bons. Ao contrário do que geralmente acontecia, Crisis Force não se originou em um jogo de arcade, tendo sido totalmente desenvolvido para o Famicom. Assim como o XLA também, o jogo não deixou continuações, o que é uma pena, diga-se de passagem, em ambos os casos. Há apenas um ano antes do PlayStation ser lançado no Japão, Eliminate Down chegou ao Mega Drive em 93. De acordo com a internet, trata-se de uma continuação espiritual de Hellfire, mas eu sinceramente não consegui nenhum dado oficial que confirme isso, visto que a tua plan ainda estava nativa.
Se você tiver alguma informação sobre isso, por favor, manda para mim nos comentários, porque eu tô curioso para saber essa história. O fato é que o jogo é tão impressionante em termos de gráficos e som quanto em dificuldade. Tirando os primeiros segundos de jogo, o Eliminate Down tenta, bem, eliminar você, sem dó nem piedade. O jogo não te dá um segundo de descanso e você leva uma surra, você é atacado de todas as formas possíveis e imagináveis, do começo ao fim. Assim como em Hellfire, é possível mudar a posição dos tiros atirando para frente nas diagonais, fazendo um padrão em X e para trás. A evolução dos tiros é lenta, mas torna sua nave extremamente poderosa e os gráficos e a música são dignos de um jogo de arcade da época. Sabe aqueles casos em que você olha para a tela, olha para o console e pensa, será que isso é só um Mega Drive mesmo? Pois é, esse aqui é um caso. Eu falei de Eliminate Down há anos, no começo do canal, quando eu fiz um episódio de jogos de recomendações para Mega Drive. Mas é sempre bom lembrar que esse jogo existe, porque ele é fantástico. O começo da vida do Super Nintendo foi marcado por diversos jogos que usavam o Mode 7, a começar pelo fantástico F-Zero, que é a franquia da Nintendo que eu mais gosto e que infelizmente está totalmente abandonada. Aproveitando a tendência do visual do F-Zero, a HAL lançou em 91 o Hyperzone, o jogo que usa o mesmo efeito, só que trata-se de um Rail Shmup. E sim, eu falo Rail Shmup e não Rail Shooter. Não gostou, me processa. Hyperzone pode não parecer muito sofisticado dos padrões atuais, mas para a época ele era lindo. E ele foi um dos poucos shmups que usaram o Mode 7 direito. É impossível não notar elementos de Space Harrier, F-Zero e Pilot Wings nele, mas Hyperzone tem personalidade própria. O jogador não pode sair da pista e pode recarregar usando as marcas luminosas no chão, por exemplo, igualzinho o F-Zero. Ainda que haja uma grande discussão sobre esse jogo ser pouco mais que uma demo técnica, eu diria que a experiência com ele é bem agradável. Não é um jogo intenso, frenético e você não tem que ficar se preocupando em se desviar de padrões de tiros, ou se esquivando, ou pegando armas, ou nada. É mais um Rail Shmup bom para relaxar e afiar suas habilidades de pilotagem no cenário psicodélico quando você já está de saco cheio de toda a complicação dos shmups modernos atuais. Antes de começar a falar do Ibara, já queria dizer que ele vai ter um vídeo próprio em breve, só dele, pois o jogo é cheio de camadas e merece uma atenção especial. Aqui eu só vou te dar o mínimo necessário que você precisa saber para conhecer e começar a jogar o jogo, ok? Só de olhar para Ibara é fácil notar uma grande semelhança com outro shmup lendário, que é o Battle Garega. Isso não é à toa. Eles foram inclusive criados pela mesma pessoa, o Shinobu Inagawa. Depois que ele fez o Battle Garega, a Cave procurou ele com a seguinte proposta: venha fazer Battle Garega de novo, só que dessa vez com a Cave. E foi o que ele fez. E o jogo ficou sensacional. Ibara tem ao mesmo tempo DNA do Dodonpachi e do Battle Garega. O jogo é tecnicamente muito próximo do Garega original, pois ele tem um sistema de rank, que é aquela dificuldade dinâmica que aumenta dependendo do desempenho do jogador, e outras mecânicas similares, tipo os power-ups ou as bombas, que funcionam, bom, quase que da mesma forma. Porém, ele também conta com certas mecânicas que estão presentes no Dodonpachi, como a capacidade de segurar o botão de bomba e concentrar os tiros só em um ponto da tela. Com ports apenas para arcade e PlayStation 2, Ibara ainda teve versões atualizadas, como é comum em jogos arcade, que é o caso do Ibara Black Label,
e muda um pouco o jogo como um todo. Enfim, eu vou voltar a falar desse jogo no futuro, mas por enquanto fique sabendo que Ibarra é sensacional e vale o seu tempo. E eu espero que você tente jogar ele, seja no PlayStation 2 ou no Mano. E não só o Ibarra, né? Mas todos esses jogos aqui da lista de recomendações. E estes foram os 10 jogos que eu queria falar hoje no episódio 1 de Shmups BR Recomenda. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Lembrando que se você quiser que eu fale mais de algum dos jogos citados, deixa um recado nos comentários e se você gostou do conteúdo, deixa um like para ajudar a gente, porque isso conta muito para nós. E muito obrigado e a gente se vê em breve. Abraço!